Por isso que eu recoloco aquela frase que eu falei no início. Mais importante do que obter a independência é mantê-la. Por isso que eu falo que o bicentenário da independência ele tem um valor muito simbólico. Considerada em seu tempo, a Guerra do Paraguai ela guarda a proximidade com a Pax Britânica. Aquele período que dura 100 anos, que vai do Congresso de Viena, 1815, a 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Esse período é o período em que a Inglaterra exerce, com absoluta hegemonia, o papel de potência imperialista no mundo. Ela não é confrontada nesse período, ela vai ser confrontada depois pelos Estados Unidos. E quando foi confrontada pela Alemanha no final do século XIX, a gente sabe no que deu. Primeira Guerra. O que significa dizer? Significa o seguinte, que não é possível entender o desenvolvimento da história paraguaia, os perigos por que passou a República do Paraguai e o povo paraguaio, sem entender, sem fazer menção à política imperialista da época. O Paraguai tentou virar as costas para os interesses britânicos, interesses esses associados com interesses argentinos e brasileiros, e pagou com a diminuição de cerca de 40% de seu território e da morte de centenas de milhares de paraguaios. Aí você vai encontrar na bibliografia quem vai dizer que 80% da população masculina foi morta, né? Tem autores, a nova bibliografia, você vai pegar Francisco Doratiotto, por exemplo, sua tese de doutorado, vai dizer, não foi tanto, foi só 30%. Bom, não é só, é bastante, né? Tá dando horário, né? Já passou? Nossa, então... Eu tô chegando na metade. Brincadeira. Não, vou encerrar. Para mim eu já estou satisfeito. Eu quero fazer uma rápida menção ao seguinte: os desafios a partir do bicentenário. O que nós temos em termos de desafio a partir de agora? Se a gente observar 200 anos, quando os povos da América Latina, e aqui a gente pode destacar a luta do povo paraguaio pela independência, e se a gente observar rebeliões populares no Brasil, como Cabanagem, no Pará, por exemplo, a luta da camada popular pela emancipação tinha como base a reforma agrária. Podem observar, não é à toa que o França se mantém no poder e depois o sucessor, o Antônio Solano Lopes, e depois o filho dele, o Solano Lopes, porque respeitavam essa regra de ouro, quer dizer, um pedaço de terra para cada paraguaio. Ainda hoje, essa bandeira da reforma agrária é uma bandeira importante nas lutas sociais empreendidas na América Latina. Vejam, por exemplo, o principal movimento social da região, há quem diga que é o principal movimento social do mundo, que é o MST. O MST não surge por acaso. Ele é criado em 1984, mas essa luta é bem mais antiga do que a gente imagina. Outra questão que é colocada lá no 19, principalmente na segunda metade do século, que ainda permanece, é a questão da luta anti-imperialista. Porque o Simão Bolívar, na primeira metade do século XIX, ele tinha uma visão europeizante. Já o José Martí, que é cubano, vai ter participação na independência de Cuba, ele inaugurou uma outra luta. Além da luta anticolonialista, era necessário lutar contra o imperialismo. A luta, tudo isso que eu falei até agora, o autor que melhor percebe isso, sistematiza, coloca no papel e divulga para o seu povo conterrâneo, é o José Martí. Essa luta no século XX, qualquer análise à parte, ela vai ser retomada nos anos 50, por ocasião do processo da Revolução Cubana, e particularmente por Fidel Castro e Che Guevara. Para o Martí, a América Latina tinha dois momentos para se tornar independente. O primeiro em relação às metrópoles, particularmente Espanha. O segundo em relação aos Estados Unidos. E ele escreve isso no momento em que os Estados Unidos ainda não estão colocados e consolidados como potência imperial. Para se evitar uma tirania ou uma invasão imperialista, o José Martí defendeu um governo com forte apoio popular. Isso aqui vai acontecer em Cuba em 59.
A luta pela independência para o Martí, no entanto, não era somente contra o imperialismo externo, mas também com o imperialismo no seu braço interno, representado pelas oligarquias, ou seja, as oligarquias que se associam com esse capital imperialista, não ousam se emancipar, mas vivem às custas. É uma coisa que o Darcy Ribeiro desenvolveu em algumas obras, o Florestan Fernandes, no campo da sociologia, desenvolveu também, que é o seguinte: a burguesia brasileira ela tem que ser repensada. Se existe uma burguesia brasileira de fato, ou se existe uma burguesia localizada no Brasil que nunca foi brasileira, mas associada a outras. Ou seja, ela ocupa um endereço, mas ela não é identificada com esse local. Não é? Então, se a gente observar o ideário dos movimentos sociais hoje na América Latina, Exército Zapatista de Libertação Nacional no México, MST no Brasil, movimentos indigenistas no Equador, na Bolívia, os piqueteiros na Argentina, etc., a gente vai perceber ainda esse discurso anti-imperialista presente. Quer dizer, isso está colocado ainda hoje e permanece como um desafio. Então a gente precisa retomar essas questões e rediscuti-las à luz do nosso tempo. A parte desses pontos, existem algumas questões específicas no nosso contexto que nos desafiam. Exemplo, os conflitos que ainda permanecem, de vez em quando vêm à tona, com relação aos países da América do Sul. Vejam, por exemplo, as rusgas entre Venezuela e Colômbia. Vejam, por exemplo, a disputa na fronteira entre Peru e Equador. Vejam, por exemplo, o mal-estar recente entre Brasil e Bolívia por conta da exploração dos hidrocarbonetos em território boliviano e a presença da Petrobras. A expansão de bases militares norte-americanas na América Latina e no Paraguai, inclusive. É na América Latina do México abaixo, mas chegando inclusive na América do Sul. Né? A ocupação do Haiti, porque a ocupação do Haiti ela é estratégica. Se a gente observar os navios hoje, submarinos nucleares que estão norte-americanos localizados no Haiti, sob pretexto de oferecer ajuda humanitária, só que ao invés de enfermeiro e médico tem mais soldado e marines, e agora SEALs, são os focas que mataram o Bin Laden. Se a gente observar, e aqui tem um texto com um mapa da Ana Esther Cecenha, da Universidade Autônoma do México, ela mostra o seguinte: o Haiti está na mesma distância para um deslocamento rápido para Cuba e para a Venezuela, que são as duas pedras no sapato dos Estados Unidos na América Latina hoje. Uma outra questão que se coloca é a gritante desigualdade social e concentração de renda na região. Tinha algumas coisas para falar, eu vou encerrar dizendo o seguinte: esses desafios exigem o resgate do passado para serem devidamente enfrentados. Nesse sentido, a gente precisa colocar o passado a serviço do presente. E por fim, de tudo que eu falei então, a América Latina, o que a gente percebe que é? Que ela é um devir, ela é um ser em construção. E a definição da América Latina não está no passado, mas está exatamente no tempo presente. Quer dizer, é o presente que é o tempo da construção e da transformação. O Paraguai é parte indissociável desse processo de transformação, porque anseia os povos da América Latina. Em suma, era o que eu queria falar. Muito obrigado.